A Fundação Centro de Análises, Pesquisa e Inovação Tecnológica, FUCAP, localizada em Manaus, tem uma dívida milionária que ultrapassa os 150 milhões de reais e está à beira da falência. Hoje pela manhã foi realizada uma audiência pública para definir o futuro da instituição de ensino. A audiência foi na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas. Desde o ano passado, a falta de aula tem preocupado os 1.500 alunos que restaram na FUCAP. O Adrielson e a Aldenise, estudantes do 9º período de Engenharia Elétrica e Ambiental, são parte da classe acadêmica afetada com esse impasse. A gente está querendo, na realidade, a questão da transparência do antigo que saiu, que ele responda pelos atos dele. Nem que a gente tenha aulas aos sábados e se estenda até agosto, mas que a gente não perca esse período, porque todo bom profissional quer se formar. A reunião foi convocada pela promotora de justiça especializada em fundações e massas falidas, que tomou frente do caso em novembro do ano passado, buscou alternativas para que a instituição não entrasse em falência. O destino da instituição que estava prestes a ser retomado continua indefinido. Segundo a promotoria do Ministério Público, um dos empresários que estava negociando o comando da entidade, identificado como José Caetano Neto, foi preso na semana passada em São Paulo, suspeito de participar de uma quadrilha que vendia diplomas falsos de faculdades do Brasil e exterior. A promotora descartou imediatamente a participação dele no certame. Isso aí já foi afastado, não há a menor possibilidade de fazer um negócio com ele. Seria ótimo, mas até de uma certa forma foi bom porque aconteceu antes de firmar qualquer negócio. A dívida trabalhista da instituição, que estava em 100 milhões de reais, hoje está estimada em 150 milhões de reais. O jurídico da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, uma das mantenedoras da FUCAP e que faz parte do conselho da faculdade, abriu no ano passado um edital para empresas assumirem a unidade, que tem a 3ª maior marca de ensino e pesquisa do Estado. Nós já estamos desde o ano passado nestas tratativas e a gente acredita que está muito próximo de uma solução positiva que vá atender o propósito de manter a FUCAP funcionando. A empresa chamada Azione fez propostas que chegam em cerca de 50 milhões de reais para assumir a instituição. Porém, o capital de giro dela é bem inferior, 100 mil reais. A recuperação da FUCAP não passa exclusivamente pelo aporte. Esse vai ser apenas um dos detalhes, meio a novo modelo de gestão que está entrando na frente. Nós temos essa condição, só que vocês têm que entender que nós temos que ter a segurança jurídica total para que o aporte seja usado para isso. Então, os trâmites que a gente está vivendo são os trâmites legais. A gente está esperando a aprovação do atual conselho. Mas a nova mantenedora ainda será decidida em reunião com o Conselho e o Ministério Público nesta terça-feira. Se os diretores da FUCAP aprovarem a proposta e com a manifestação deles aqui, presenciada por todas as pessoas presentes aqui, eu vou me manifestar favorável a que seja feito esse acordo. Os professores já estão com salários e outros benefícios atrasados há 7 meses. Não ficou muito claro se vai ter novamente uma reunião com doutorandos, se esse aporte vai ser feito, mas os professores estão sim à disposição, né, de trabalhar e voltar para a sala de aula. Se não houver acordo para a empresa assumir a dívida, o MP já tem ação pronta para pedir a extinção da FUCAP. Se não houver possibilidade, se não houver acordo, se houver intransigência, é a extinção. A Arquidiocese de Manaus anunciou hoje apoio à greve dos professores e ainda pela manhã teve manifestação em frente à sede do governo. O grupo de professores em greve está dividido, com mobilizações da Associação dos Professores e Pedagogos de Manaus, a ASPROM Sindical, que hoje pela manhã organizou mais um protesto com assembleia realizada em plena Avenida Brasil, que decidiu rejeitar a proposta do governo e continuar a paralisação. A greve ela continua por tempo indeterminado. Portanto, nós só voltaremos para a sala de aula quando o governador chamar a diretoria do ASPRO Sindical e o nosso comando de greve para apresentar uma proposta e negociar. Continuaremos em greve por tempo indeterminado, né? Até que o governador ele nos deu
um reajuste legal, né? Que seria 25%. Também em defesa do reajuste aos professores está o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o Sinteam, que hoje pela manhã recebeu o apoio do arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Para nós, professores, é muito importante até uma forma de sensibilizar a sociedade, sensibilizar os governos em relação à nossa pauta, em relação à nossa luta, em relação à nossa greve, porque os professores precisam desse apoio, não só da igreja, mas também de outros segmentos da sociedade. É o movimento dos professores, porque a educação é fundamental. Não existe educação sem professores bem pagos, professores que sejam valorizados. Então, a valorização do professor, isso é que é importante, né? A greve é a medida última que se toma quando cessa o diálogo. Então, que volte o diálogo, é importante dialogar. Os professores da rede estadual de ensino já estão em greve há quase 2 semanas. O governo do estado ofereceu 2 reajustes, o primeiro de 4,57% e o último de 14,57%. Mas a categoria reivindica de 30 a 35 de reajuste por 4 anos de data base atrasada. E agora à tarde, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas também fez uma assembleia e rejeitou a proposta do governo de conceder 14,57% de reajuste salarial aos professores. Entre discursos e protestos, os professores, pedagogos e servidores da educação decidiram continuar de braços cruzados. O governo apresentou uma proposta dando 4,57% agora e 10% escalonado. Isso não interessou a ninguém. Nós estamos em greve, não tem aula essa semana e já estamos protocolando o documento na sede do governo, pedindo audiência com o governador para que a gente possa continuar a mesa de negociação e que a gente possa chegar a um denominador comum. O ato e a Assembleia Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas aconteceu na Praça do Congresso, no centro de Manaus, e reuniu cerca de 300 sindicalistas, servidores da educação de Manaus e do interior do estado, que pedem a valorização do serviço público na educação. Sou não somente da capital, mas e do interior, o que aconteceu? Nós perdemos o poder de compra, o gás aumentou, a gasolina aumentou, tudo aumentou. Só que o salário do professor ficou parado durante esses 4 anos. E nos mobilizamos, alugamos ônibus e estamos aqui desde as 15 horas. Por quê? Porque essa proposta indecente não corresponde às nossas necessidades e nós acreditamos que a partir de amanhã Figueiredo ficará 100% em adesão à greve. Os professores estão de braços cruzados há quase 2 semanas e as escolas sem aulas. A gente entende que não vai existir um prejuízo, um malefício disso, né? As aulas serão repostas, porque a gente vai perder um sábado, um feriado, que é uma coisa pouca se a gente for parar para analisar que a nossa educação pode ter um avanço muito melhor e muito mais real do que a gente tem hoje. Os professores pedem reajuste salarial de 35%, mas a última proposta do governo do Amazonas é conceder apenas 14,57% de aumento. O Dia Mundial do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, foi criado pela Organização das Nações Unidas para a conscientização. Esse transtorno, que muitas das vezes é detectado a partir dos 7 anos de idade, é caracterizado pela dificuldade na comunicação e interação social. Eles são crianças como outra qualquer e gostam de gastar muita energia. Caracterizado como transtorno por déficits e dificuldades na comunicação, o autismo também afeta a interação social e comportamento associado a interesses e atividades restritas. Zila descobriu que o pequeno Jorgimar era autista quando ele tinha 6 anos. A gente tenta correr atrás de melhoria, disciplinar ele da melhor forma que podemos, porque ele tem apoio psicológico, né? E todas essas áreas aí, mas a gente também educa, disciplina, mas é um dia de cada vez, é muito difícil. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais rápido o tratamento poderá ser iniciado e os resultados serão mais expressivos e maiores, o sucesso na diminuição dos sintomas. É isso que o Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Rui no Alvorada
faz com essas crianças de 6 meses a 14 anos. Após eles serem diagnosticados com o transtorno do espectro do autismo, eles vão para terapias. E mesmo aquelas crianças que já têm diagnóstico fechado, elas também vêm para cá, abre-se um prontuário e a partir daí eles começam a ser atendidos pelo espaço. Segundo a Organização das Nações Unidas, esse transtorno de desenvolvimento atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo, afetando a maneira como esses indivíduos se comunicam e interagem. Desde 2010, a taxa de autismo é estimada em cerca de 1 a cada 1.000 pessoas em todo o mundo, ocorrendo 4 ou 5 vezes mais em meninos do que meninas. E nesse dia especial de conscientização do autismo, atividades lúdicas e interação com esses pequenos. Eles ficam bem à vontade. Claro que o acompanhamento psicológico é fundamental. É muito importante. Na verdade, o pai ele é a chave principal nesse tratamento, né? Hoje ninguém pode trabalhar com criança autista somente a terapia. Ela tem que estar associada com o pai, né? Eu digo que os pais eles são o co-terapeuta do terapeuta aqui. Eles vão continuar em casa, a extensão desse tratamento que é feito começa aqui e vai se estender até a casa desse familiar, dessa pessoa adoecida. Uma das características que sinalizam o autismo é falta de comunicação, trabalho que é desenvolvido pelos fonoaudiólogos. Quando a criança é não verbal, nós podemos utilizar outros métodos, como o sistema de figura, de símbolo, que é o PEX, porque aí nós inserimos algum tipo de comunicação para a criança. Quando a criança é verbal e ela tem alguma estereotipia vocal ou de comportamento, a ideia não é acabar com essa estereotipia, a ideia é minimizar para que ela esteja inserida numa escola, para a criança consiga se comunicar com a família de alguma forma. E o acompanhamento familiar também é fundamental em todas as etapas. Assim, a interação aparece de maneira espontânea, ao ponto de levar tudo como diversão. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam de 24 a 33 graus. Em Atalaia do Norte, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite. Mínima de 25 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Boa Vista do Ramos, o tempo fica ensolarado com poucas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 31 graus. E no município de Humaitá, a previsão é de tempo nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar pela manhã e à noite. As temperaturas variam de 23 a 30 graus. Plantões médicos vão passar a ser vistos pelos usuários da rede pública de saúde. A medida é uma iniciativa da Suzam, mas que ainda está em fase de teste. O Conselho Federal de Medicina do Amazonas se opôs à medida. Quem fica à espera de atendimento médico aprova a nova medida. Facilita muito, né? É bom chegar aqui, ter os médicos para atender. Isso é muito bom. Os plantões médicos vão estar publicados em painéis como este, nas unidades de saúde e no site da Suzam. Ele funciona com o nome dos médicos, né, relacionado ao dia e ao horário que ele está dentro da unidade. E aí vai, de acordo com a troca ou a presença do colega médico, aí vai constar se ele está presente na unidade, se teve alguma substituição, se ele está ausente por algum motivo, e é muito raro isso acontecer. A ideia segue uma recomendação do Ministério Público Estadual, em cumprimento de uma portaria do Ministério da Saúde, sobre os direitos e deveres dos usuários do Sistema Único de Saúde. Eu digo que o médico é o vilão da história, quem é que vai ser agredido? Os médicos. A portaria é bem clara, tem que ser identificado os profissionais que estão prestando atendimento naquele local. E naquele local estão prestando atendimentos profissionais de várias categorias, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, às vezes fisioterapeutas, odontólogos, tem vários. E por que só a gente vai para a parede? A categoria também considera a precariedade nas condições de trabalho, como recursos, insumos e falta de pagamento dos profissionais.
É a nossa realidade. Pacientes em macas, em cadeiras, nos corredores, centros cirúrgicos, precisando fazer cirurgia sem ter sala para operar, sem ter material. E quando opera não tem o fio adequado, não tem um antibiótico, o aparelho de anestesia não funciona de forma adequada. Aí quando complica um paciente, a sociedade ainda cobra da gente como se nós fôssemos os culpados. Quem sofre com essa situação na saúde é a população. Até agora não me chamaram para fazer essa cirurgia para tirar a pedra da uretra. Estou esperando esse material lá no Adriano Jorge, até agora não chegou o material, ligo toda semana. O projeto que torna público a escala de plantões médicos ainda está em fase de teste pela Secretaria de Estado de Saúde, somente no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Após a fase, o sistema vai poder ser implantado em outras unidades da rede estadual. O de acidentes com crianças no horário escolar é grande e tragédias não puderam ser evitadas porque os professores e funcionários de escolas não tinham noções de primeiros socorros. Mas isso pode mudar a partir de aprovação de uma lei que está agora no Senado Federal. Diversas situações do dia a dia podem representar riscos para as crianças e as machucarem seriamente. Os acidentes podem acontecer em casa ou mesmo na escola. Nas escolas é comum crianças, no momento de recreação, fazer o seu lanche, acontecer de se engasgar e aí ser necessário os primeiros socorros. Recentemente foi aprovado na Câmara dos Deputados projeto de lei que exige a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de escolas e creches públicas e privadas do país. A proposta da lei surgiu primeiro em Campinas e foi aprovada na Câmara de Vereadores do município do estado de São Paulo em fevereiro, depois da morte de Lucas, um menino de 10 anos que morreu engasgado após comer um cachorro-quente em um passeio escolar. O objetivo é que os funcionários possam agir diante dos casos de emergência envolvendo as crianças até a chegada da ajuda médica. E quem descumprir a determinação estará sujeito a sanções. No momento da emergência, é importante que alguém assuma essa responsabilidade, e inicie os procedimentos. Esses procedimentos devem ser feitos por uma pessoa que tenha pelo menos uma noção básica, de primeiros socorros. Na capital amazonense já existe um projeto que dispõe sobre a capacitação dos servidores das escolas e das creches do município de Manaus para a prestação de primeiros socorros. Para obedecer essa lei, a gente já vem fazendo palestras e capacitações para os servidores das escolas municipais em parceria com o SAMU. Todos os anos, no início de cada ano letivo, nós temos essa preocupação de estar promovendo essas palestras para que os servidores que são indicados pelo gestor, que têm um perfil, que venham participar dessas palestras que o SAMU vem fazer para a gente aqui na CEMED. Nós temos escolas na zona ribeirinha, na zona rodoviária, onde são distantes e uma ajuda, um SAMU, ele demora para chegar lá. E uma pessoa capacitada pode salvar a vida de uma criança. Educação física também? Sim, serão os professores de educação física que vão ter essa capacitação no segundo semestre. Agora vamos estar fazendo com todo o corpo da escola, palestras e no segundo semestre a formação mais específica com o professor de educação física. Os acidentes são a principal causa de morte de crianças e adolescentes de 1 a 14 anos no Brasil. Uma boa notícia é que em 90% dos casos, os acidentes com crianças podem ser evitados com medidas simples de prevenção. É importante que as pessoas se informem sobre o assunto e aprendam a reconhecer os riscos e formas de evitá-los. Agora vamos falar de esporte, porque nesse fim de semana foram definidos os finalistas do segundo turno do Campeonato Amazonense de Futebol. E sobre esse assunto eu converso agora com Orestes de Taif. Boa noite, Orestes. Esse fim de semana com jogos aí na capital, jogos no interior, e como é que ficou definida aí essa final do segundo turno? Olha, Neto, ficou definido que o Manaus vai jogar com o Princesa dos Solimões na final do segundo turno. Muito boa noite para você, boa noite especial para quem está em casa, nos dando o prazer da audiência. Olha, lá em Manacapuru, o Princesa dos Solimões recebeu o Rio Negro no sábado e venceu por 1-0, o gol de Kelvin no segundo tempo. O Rio Negro ainda teve a chance de empatar a partida, mas desperdiçou um pênalti.
Com a vitória, o Princesa dos Solimões encara o Manaus, que no sábado também recebeu aqui na Arena da Amazônia o Penharol de Itacoatiara e venceu por 3-0. Gols saíram dos pés de Derlan, que foi uma jogada ali ensaiada. Depois o Hamilton também fez o dele e dando os números finais, o Romarinho, que tinha acabado de entrar na partida, também fechou o placar. O Manaus venceu então o Penharol por 3-0 aqui na Arena da Amazônia. Com esse resultado lá de Manacapuru e aqui do confronto de Manaus, o Manaus vai disputar então o segundo turno, essa grande final do segundo turno, com o Princesa dos Solimões. O jogo vai ser no sábado, na quarta-feira, às 8 horas da noite. Quem vencer desse duelo vai enfrentar o Fast Club no sábado. O Fast Club que foi o campeão do primeiro turno e já está com a vaga garantida na grande decisão. Ou seja, o Fast só espera o vencedor de Manaus e Princesa dos Solimões para decidir quem vai ser o campeão e o vice do estadual desse ano, Neto. Portanto, uma rodada cheia de grandes espetáculos aqui no Campeonato Amazonense essa semana. Obrigado, Orestes, pelas informações. Tá aí, quarta-feira, futebol, então, na Arena da Amazônia, primeiro jogo da final do segundo turno do Campeonato Amazonense. E olha, em comemoração ao Dia do Autismo, um shopping aqui da Zona Centro-Sul de Manaus está com uma exposição de fotos de crianças, jovens e adultos com deficiência. É o projeto Arte Sem Preconceito. Uma exposição que mexe com o emocional e barra preconceitos. Muito importante para combater o preconceito, até por causa que está ocorrendo muito nesses tempos atuais. E é muito bom ter isso aqui no shopping para mostrar, para abrir os olhos da sociedade. Ver de olhos diferentes, entendeu? E o que você achou? Eu achei muito linda cada foto, cada fotografia interessante. São crianças, jovens e adultos que têm algum tipo de deficiência, como autismo, síndrome de Down e paralisia cerebral. O projeto Arte Sem Preconceito nasceu há 1 ano e já ganhou visibilidade internacional. Nós tivemos 150 crianças inscritas, mas nós escolhemos as 10 que mais destacaram, igual você viu ali, né? Assim, são as que já estão em evidência no mundo inteiro. Nós temos modelo aqui, por exemplo, que começou fotografando, hoje ela já está assim, com pretensão a ir para outros estados. As fotografias são expostas no Manaus Plaza Shopping, na zona centro-sul de Manaus, até o dia 5 de abril. São imagens que retratam a força, além das limitações desses portadores de deficiência. O preconceito, ele começa dentro de casa. Várias visitas que nós fomos fazer com o nosso assistente social, psicólogo, a gente vê que os pais ainda se retraem porque ele tem um filho que apresenta uma limitação. Então a gente tenta resgatar isso e trazer ele para a sociedade, fazendo a inclusão realmente acontecer. Muito legal, belas fotos. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Sugestão de matérias, vídeos, fotos e a sua opinião, mande para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.